Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na nossa aula de matemática, certo? Espero que vocês tenham feito boas provas, tá certo? E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, certo? Que vai falar sobre medidas de comprimento. Mas antes, iremos fazer as nossas correções das atividades que foi passada para vocês, certo? Na FA. Então, peguem a FA de vocês, vou pegar aqui a minha, tá certo? E abram na página 61, ok? Pronto, já abri aqui a minha na página 61 e vocês abrem a de vocês aí, tá certo? O que é que nós temos aqui? Primeiro você vai fazer o seu nome aqui, certo? Nesse espaço. E aqui vocês coloquem a data que vocês realizaram a atividade, tá certo? Na primeira questão, pede o seguinte: qual é o comprimento do lápis na figura, certo? Temos aqui a figura, que é o lápis, e temos embaixo a régua. Como eu falei para vocês, a régua ela mede em centímetro para medidas pequenas, tá certo? Então, ele mediu aqui o lápis, ó, você pode ver que aqui a pontinha começa no 0. Cuidado quando vocês forem medir com a régua, tem que começar pelo 0, tá certo? Ó, pontinha começa no 0 e aqui a outra ponta termina no 7. Então, esse lápis tem 7 cm, ou seja, 7 centímetros, tá certo? Bem facinho. Na segunda questão, diz o seguinte: qual é o comprimento do lápis abaixo? Cuidado, esse lápis aqui de cima começou no 0 e terminou no 7, por isso que ele é 7 centímetros. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Olha só, ele começa no 5 e termina no 14, certo? Vou lhe dar duas opções para você fazer, tá bom? Ou você conta, ó, do 5 para o 6, 1, do 6 para o 7, 2, do 7 para o 8, 3, do 8 para o 9, 4, do 9 para o 10, 5, do 10 para o 11, 6, do 11 para o 12, 7, do 7 para o 13, 8, do 13 para o 14, 9, certo? Ou você conta desta maneira, ou você faz o seguinte, você pega, começa no 5 e termina no 14, de 5 para chegar em 14, quantos dedos? 9 dedos. Vocês contam assim. Ou você pega esse número aqui, que é o 14, que é o maior, e diminui por 5. Quando você diminui 14 por 5, também vai dar 9, certo? Disse aqui várias maneiras como você pode achar esse valor, tá bom? Então, na segunda questão, vocês colocam 9 cm, ou seja, 9 centímetros. E aqui embaixo é pessoal, certo? Explique como você fez para determinar essa medida. Como foi que você fez para determinar essa medida? Eu lhe dei várias opções. Ou você diminuiu 14 pelo 5, ou você foi contando de 1 em 1 até chegar ao 14, certo? 1 em 1 centímetro. Vocês têm várias opções de colocar aqui nessa questão aqui, tá bom? Vamos agora para a página 62. Só um momentinho, deixa eu colocar mais para cá, porque está muito grande o espaço. Pronto. Ok. Agora está perfeito. Pronto. Na terceira questão, diz o seguinte, da página 62. Na figura abaixo, nós temos uma caneta e um lápis de cor, certo? Questão A. Qual dos dois é maior? Vamos ver. O lápis começa no 0 e termina no 7. Então, o lápis tem 7 centímetros, tá certo? A caneta começa no 2 e termina no 10. 10 menos 2... Você tem 10 dedos, tira 2, vai dar 8 centímetros. Então, quem é maior? A caneta. Então, na A, vocês colocam caneta.
Na B, pergunta, qual é o comprimento do lápis de cor? Acabei de dizer, ó, termina aqui no 7. 7 cm. Cuidado para não esquecer de colocar esse cm, tá bom? Tem que ter o cm, que é a medida, que é o centímetro. E na C, qual é a diferença do comprimento do lápis de cor e da caneta? A caneta tem 8, o lápis de cor tem 7. 8 menos 7, 1 cm. Então, a diferença é de 1 cm. E na quarta questão e última, ele pede para você pegar a sua régua, certo? E traçar uma linha do 0 até o 12, tá bom? Utilizem a régua. Para essa questão, a quarta questão, vocês precisam da régua. Na B, a mesma coisa, vai utilizar a régua, só que vai começar do 0 até o 16. É só passar um tracinho. Aí você coloca a medida aqui em cima, tá bom? Na C também, você vai do 0 até o 10, tá bom? Coloca a medida em cima para saber que é 10 centímetros. Muito fácil essas questões, tá certo? E agora nós vamos para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Correções estão feitas. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, né? Demos início a medidas de comprimento e hoje vamos ver mais um pouquinho de medidas de comprimento. Vamos lá? Na página 125 do livro de vocês, nós temos o milímetro, certo? Tia, o que é o milímetro? Também é uma medida de comprimento, representado pelo mm. É uma medida menor do que centímetro. Quer dizer que é uma medida menor do que a régua? Sim, é uma medida menor do que a régua. Temos a seguinte aqui, ó. Acompanha aí no livro de vocês. Assim como deve ter acontecido com você, ao medir o comprimento de pequenos objetos, nem sempre os centímetros são suficientes. De maneira que precisamos de uma medida ainda menor, uma medida menor do que o centímetro, que é chamado de milímetro, certo? Veja como Luísa indicou a medida do seu lápis. Olha só, o lápis tem 7 centímetros, ele começa no 0 e termina aqui no, olha só, 7 centímetros, não, ele termina um pouquinho mais do que o 7, então ele vai até aqui no outro aqui, ó, que é o 5 milímetros, certo? É como ele tem 7 centímetros e 5 milímetros, porque ele chega bem aqui. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Só um momentinho, crianças. Pronto. Olha só aqui onde é que tá, ó. Estão vendo? Passou do número 7. Se você for contar bem direitinho no livro de vocês, que tá bem maior do que o meu, certo? Vocês vão perceber que ele tá bem aqui no número 5, certo? Porque, ó, do 7 para chegar ao 8, ele precisa de 10 milímetros aqui, ó. A medidazinha menor, 10 milímetros, certo? Na atividade abaixo, você verá deverá usar os milímetros para medir. Então, vamos lá. Temos aqui a primeira questão. Complete as frases usando apenas uma vez os números 10, 100 e 1000, tá bom? 1 metro vai ter 100 centímetros. Coloca o número 100. 1 centímetro vai ter 10 milímetros, certo? Você coloca o 10. 1 metro vai ter 1000 milímetros, certo? Essas são as medidas, os números que vocês vão colocar aqui em cada um desses traços, tá bom? Agora, vocês vão pegar a régua de vocês para essa atividade da questão número 2. Vocês vão precisar da régua de vocês para fazer, tá bom? Cada um pegue a sua régua. Vamos lá. A tia aqui não tem uma régua para colocar no computador, mas eu vou tentar fazer aqui a linha, tá bom? O primeiro, vou fazer da cor azul. Você vai pegar a régua, vai começar no 0 e vai fazer um traço até chegar ao número 6. A minha não vai sair tão reta, tá bom? Porque eu estou usando o mouse.
Então, a sua régua vai começar no 0 e vai terminar aqui no 6. Tá bom? Façam aí com a régua. 6 centímetros. Agora, vocês vão pegar a régua e vamos fazer 4 centímetros e 5 milímetros. Então, a régua vai começar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a régua, vou fazer aqui de preto. A régua vai ter 1, não é verdade? Começa com 0, tira o 0. A sua régua vai ter 0, 2, 3 e 4. E a tia também vai colocar o 5, tá bom? Tia, por que a senhora vai colocar o 5? Porque ele vai passar do 4 centímetros, ó. Ele vai até a metade, ó. Certo? Então, na régua de vocês, quando vocês forem fazer, ó, vocês vão começar. Cuidado, ó. A cor que vai estar certa é o verde, tá bom? Aqui é como se fosse a régua. Você vai pegar a régua, vai começar no 0, passar um traço. E vem até aqui, ó, a metade do 4, ó. Certo? Ó, começa no 0 e vai até aqui, que vai ser o 4, botar uma vírgula, 4,5, tá bom? Que é o 4 centímetros e 5 milímetros, porque aqui é a metade, ó. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer é esse aqui que tá de verde, tá certo? Aqui é como se fosse a régua, só para você ter noção até qual número que você ia fazer. A mesma coisa vai acontecer aqui no C, ó. Deixa eu fazer a régua. A régua vai começar no 0. Aí vem um, vai até o 9. Eu vou fazer a régua até o 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o 9. Vou fazer até o 9. Por que, tia, que a senhora vai fazer até o 9? Porque quando vocês forem fazer o traço, vou colocar aqui lilás. Quando vocês forem fazer o traço com a régua, vai passar do 8 e vai até o 8 milímetros. Vai mais ou menos até aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Traça com a régua de vocês, ó. Vou traçar aqui, ó. Pronto. Começou no 0. E foi até o 8,8. Tá bom? Que é mais ou menos até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Aqui é como se fosse a régua de vocês. O que vocês vão fazer é esse rosazinho aqui, ó. 8,8. 8 centímetros e 8 milímetros. Certo? Pronto. Essa é a questão da página 125. Agora, nós vamos para a página 126. Temos aí com a lupa na mão, certo? Vamos lá. Com um barbante, tia, eu não tenho barbante aqui em casa, então pegue uma linha. Pode ser uma linha, tá certo? Pode ser uma corda. Tem que ter 2 metros, tá bom? Vocês vão confeccionar bandeirinhas. Não podemos fazer isso aqui, certo? Em classe, porque vocês estão em casa, tá bom? Mas vamos tentar aqui fazer. O professor vai entregar 3 folhas de papel colorido, do tamanho A4. Vamos fazer no caderno de desenho. Tem espaço no livro de vocês? Deixa eu ver.
De cada folha será possível tirar 2 bandeirinhas. Cada folha. São 3 folhas. Cada folha tirar 2 bandeirinhas. Quantas bandeirinhas cada dupla irá fazer? Isso aqui é um cálculo bem simples. Olha só como é bem simples. São 3 folhas, certo? Vezes o 2. Por que 2? Porque tem 2 metros, certo? Como diz aqui, ó, 2 metros, certo? Como é 3 folhas, 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Tia, eu não sei fazer multiplicação, então você vai fazer o 3 2 vezes. É como se fosse 3 mais 3, que é igual a 6, o mesmo valor. Ou você faz em forma de multiplicação, ou você faz em soma, né? Em vez de multiplicação, fazer em forma de soma. Lhe dou essas 2 opções. Vamos para o B. Conte quantas duplas há na sala. Vocês farão quantas bandeirinhas no total? Se você está em casa, só vai ter uma dupla. É verdade? Como você está em casa, só tem uma dupla. Então, como só tem uma dupla, vai ser igual a 6 bandeirinhas. Certo? Se por acaso tiver 2 duplas, vai ser 6 mais 6, que vai ser igual a 12 bandeirinhas. Se você tiver 3 duplas, vai ser 6 mais 6 mais 6, que vai ser igual a 12 bandeirinhas, certo? Depende do total de duplas. Como vocês vão estar em casa, vocês vão colocar uma dupla, 6 bandeirinhas, tá bom? Vamos agora para a C. A C diz o seguinte: dobre a folha ao meio. Vocês vão pegar uma folha e vão dobrar ao meio. Espera aí que eu vou pegar aqui uma folha. Tá? Temos aqui uma folha. Eu peguei uma folha de caderno, tá? Vocês podem pegar uma folha de papel ofício também. Vocês vão dobrar essa folha ao meio. Olha só, do jeito que a tia tá fazendo aqui, ó. Dobrar ao meio, certo? Ela vai ficar assim, tá bom? Vai pegar a régua de vocês. Vou pegar aqui minha régua. Tem que pegar também a tesoura, hein, crianças? Deixa eu ver se a tia trouxe a dela aqui, a tesoura. Minha bolsa tem de tudo. E a régua. Vou pegar aqui a minha lapiseira. Você vai medir 10 centímetros. Vai começar no 0, certo? Você vai medir, olha só, de uma ponta para outra, ó. Você vai medir, ó, de uma ponta para a outra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 10 centímetros. Deixa eu fazer aqui o meu. Daqui a pouco eu mostro o meu para vocês. Só para cortar, tá certo? Ó, olha só como a tia fez. Deixa eu colocar a canetinha para vocês verem melhor. Ó, passei a canetinha por cima. Olha só, certo? Você pegar a ponta aqui da folha, ó, e 10 centímetros. Com a sua régua você faz 10 centímetros. Você vê onde tem 10 centímetros. O que é que você vai fazer agora? Você vai cortar a linha que você fez, certo? Cortar aqui. Cortei, hein, crianças? Cuidado que é 10 centímetros, hein? Senão a bandeirinha não vai ficar legal. Olha só como ficou a da tia, a bandeirinha. Certo? É só para mostrar para vocês como ficou a bandeirinha, certo? A C vocês vão fazer isso aqui, tá bom? Aí aqui embaixo diz o seguinte: faça um desenho de como as bandeirinhas ficaram. Se você cortou a sua bandeirinha, certo? E ficou acessível para você colar no seu livro, você cola.
Tia, não ficou do tamanho que é para colar no livro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aqui a bandeirinha. Deixa eu colocar aqui o lápis. Vocês vão desenhar aqui a bandeirinha, certo? O formato da bandeirinha. Vocês vão desenhar aqui, ó. Opa! Agora foi demais. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pronto. Vocês fazem o desenho da bandeirinha, tá certo? Se der para colar o tamanho que vocês fizeram, tá bom? Com a folha, vocês colam, para não ter dois trabalhos para fazer, tá certo? Questão D, o item D. Agora, pegue o barbante, o seu barbante ou a linha ou a corda, conte 15 centímetros e cole a primeira bandeirinha. Depois, conte um espaço de 10 centímetros e vai colar uma outra bandeirinha, certo? Faça isso sucessivamente. Aí você vai pegar o barbante, certo? Ou a linha, e você vai colar a bandeirinha de 15 centímetros, a bandeirinha de 10 centímetros, a bandeirinha de 15 centímetros, a bandeirinha de 10 centímetros. Vamos fazer uma tirinha de bandeirinhas, certo? Com o barbante. Quantas bandeirinhas você conseguiu colar no barbante? Então, vocês vão responder aí quantas bandeirinhas vocês conseguiram colar no barbante. Creio que vocês vão colar 6 bandeirinhas. Né? Eu acho que vai ser 6 bandeirinhas, tá certo? E talvez sobrará, certo? Quantos? Um pouco, certo? Sobrará algumas 2, 3, dependendo aí do seu barbante de 15 centímetros, tá certo? Vocês vão colar as bandeirinhas no barbante e vamos ver quantas vão sobrar, tá bom? Barbante é 15 centímetros, pode ser uma linha, pode ser uma corda, tá certo? Vocês vão colando e olhe se vai sobrar bandeirinhas. Eu acho que vocês vão conseguir colar umas 6. Eu acho que vai sobrar 1 ou 2 bandeirinhas, tá certo? Façam isso aí como uma atividade prática em casa. Agora nós vamos ver a nossa RA da página 126, que tem bem aqui no cantinho do livro de vocês, tá certo? Vamos ver o que é a RA. É um vídeo. Olha só, crianças, é um vídeo. Vamos escutar esse vídeo. Não é um joguinho, hein? É um vídeo. Bandeirinhas não podem faltar em uma festa junina. Mas para a decoração ficar bem bonita, precisamos de muita matemática, quer ver? Para fazer uma bandeirinha, podemos pegar um retângulo com 10 centímetros e dobrá-lo ao meio. Quando cortamos a folha dobrada, a forma que obtemos é um trapézio. Quando desdobramos a bandeirinha, já está pronta. Você já reparou que um lado da bandeirinha é exatamente igual ao outro? Isso porque essa figura geométrica é simétrica. Para fazer esse outro tipo de bandeirinha, que também é simétrica, temos que cortar a folha dobrada de outra maneira. Tente descobrir como fazer. Observe essas bandeirinhas. Para ficar mais bonito, elas foram distribuídas igualmente. E para isso... Olha, vocês lembram quando você utilizar o barbante, vocês vão colocar essas bandeirinhas nessas posições aqui, ó. Certo? Um pouquinho afastada da outra, né? Tudo colado uma perto da outra não, é um pouquinho afastada, tá certo? Para ver se vai, quantas bandeirinhas vocês vão colocar nesse barbante de 15 centímetros. Isso foi preciso fazer uma divisão. Como será que foi feita essa divisão? Certo? Então, vocês viram que tem também um outro tipo de bandeirinha que vocês podem fazer, certo? Tentem descobrir como é que faz aquele outro tipo de bandeirinha, tá certo? Eu ensinei só aquele modelo, tá bom? Agora, vamos para a nossa última página do livro, página 127.
Coloquem aí na página 127. Muito bem, vamos lá. Temos aqui a primeira questão. Mão na massa. Complete as frases a seguir. A. 1 metro é o mesmo que 1 metro. Eu falei que 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, tá bom? 1 metro tem 100 centímetros. B. Podemos dividir 1 metro em 10 partes de 10 centímetros. Podemos dividir, certo? Em 10 partes de 10 centímetros. Na segunda questão, temos: complete as frases a seguir com base no exemplo. 1 metro vale 100 centímetros. 1 metro, certo? Se eu tenho 1 metro, é 100 centímetros. Se eu tiver 2 metros, 200 centímetros. Tia, se eu tiver 3 metros, 300 centímetros. Tá certo? Então, nós temos 1 metro representado pela letra M. 1M. Centímetro representado pela letra CM. Agora, vamos praticar os exercícios. Se eu tenho 20 centímetros, eu tenho 20 centímetros. Para completar até chegar a 1 metro. Eu tenho 20. 1 metro vale 100. Lembram aqui em cima? Ó, 1 metro vale 100. Então, de 20 para chegar em 100, faltam quantos? Tia, como é que eu faço? Você diminui 100 menos 20. Quando você diminuir, vai achar 80 cm, que é o centímetro, certo? Vocês vão achar 80 centímetros, número 80. É só diminuir 100 menos 20, ou 20 para chegar em 100. Na B, nós temos já 80 centímetros. 80 para chegar em 100. Falta quantos? Ou diminui 100 menos 80, que vai ser 20 centímetros. Então, falta 20 centímetros. Temos a C. 38 para chegar em 100. Ou 100 menos 38, que vai dar 62 centímetros. É só diminuir 100 menos 38. Na D, nós temos 60 para chegar em 100. Ou 100 menos 60. Certo? Tia, por que é o 100? Porque 1 metro vale 100. Que vai dar 40 cm, 40 centímetros. E aí, nós temos o 42 para chegar em 100, ou 100 menos 42, que vai ser 58 cm, 58 centímetros. É só fazer a conta bem direitinho aí, certo? Quem não sabe de cabeça, faça a conta. É só diminuir 100 por cada um desses números aqui. Na terceira questão, nós vamos ligar. Deixa eu ativar aqui o meu lápis. Deixa eu colocar ele na cor azul escuro. Vamos lá. Nós vamos ligar. Ligue as unidades de medida para cada situação. Nós temos no primeiro quadrado a espessura de um fio de cabelo. Um fio de cabelo nosso. Será que qual é a medida dele? É o milímetro, medida pequena, bem pequena. Então, liga por milímetro. No próximo, nós temos a altura de um adulto, a minha altura. Você acha que a régua dá para medir a tia? Não, tia. Então, eu vou medir com a trena, que é utilizada o metro, certo? E temos a ponta de um lápis. A ponta de um lápis é bem pequenininha. Então, é o milímetro, certo? É bem pequenininha. Do outro lado, nós temos a largura da carteira da sua escola.
A largura, aquela partezinha em cima na cadeira, certo? É o centímetro, dá para me medir com a régua, certo? É uma medida pequena. Temos o comprimento de um terreno. O terreno é muito grande, não é pequeno, é grande, certo? Então, é o metro. E por último, nós temos a altura de um bebê. Um bebê não é tão grande, né? Certo? O bebê não é tão grande. Então, vou colocar a medida milímetro. Certo? A altura de um bebê, milímetro, porque ele não é tão grande como a tia, né? Certo? Então, a terceira questão está respondida. Nós terminamos aqui a nossa atividade do nosso LV2, certo? Da aula de hoje, ok? Chegamos mais no final da nossa aula, né? Demos continuidade a medidas de comprimento, tá certo? Vimos na aula passada, hoje nós demos mais continuidade, trabalhamos mais a régua, conhecemos outras medidas que são milímetro, medidas menor do que o centímetro, tá bom? E a tarefa de vocês é na FA, páginas 63 e 64, tá certo? Próxima aula, eu irei fazer uma revisão, tá bom? Com vocês, de medidas de comprimento. Nós tivemos 2 aulas de medidas de comprimento. E na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios e a tia vai explicar mais sobre medidas de comprimento, tá certo? Será a nossa última aula de medidas de comprimento, tá bom? Façam a atividade de vocês na FA, páginas 63 e 64. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Antigamente, nós fazíamos medidas com palmos, que eu já falei para vocês, com os passos, utilizando o pé, certo? E com a polegada. Hoje em dia, nós temos nossos instrumentos de medidas, né? Que nós utilizamos, que são a régua, vocês lembram, né? A trena, a fita métrica, que nós fizemos a fita métrica na aula passada, certo? Não se preocupe, tá bom? Se você ainda não conseguiu entender medidas de comprimento. Na próxima aula, nós vamos fazer bastante exercícios de revisão e vocês tenham outra oportunidade, certo? De aprender um pouco mais sobre medidas de comprimento, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!